Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre metabolismo energético. Essa é a aula 26 da apostila de vocês, está na página 23 do volume 2, tá? É o caderno 1, volume 2. A gente vai iniciar hoje o segundo volume da apostila, tá? Então vamos entender como que funciona esse metabolismo energético. Bom, primeiro de tudo, o que é metabolismo? O metabolismo deriva da palavra grega, metabole, que significa mudança ou transformação. Ou seja, o metabolismo vai ser a soma de todas as reações químicas dentro do nosso organismo. Tá? Então, todas as reações químicas que ocorrem dentro do nosso organismo, a gente chama de metabolismo. Tá? E essas reações elas podem ser divididas em duas classes. A gente tem o catabolismo e a gente tem o anabolismo. O catabolismo vai ser uma reação que vai liberar energia, só que para isso ele precisa quebrar os compostos orgânicos complexos que a gente tem dentro do nosso organismo, em compostos químicos mais simples. Então, ou seja, a gente vai pegar, por exemplo, moléculas de glicose, moléculas que a gente utiliza como energia, e a gente vai quebrar ela em compostos químicos mais simples. Já o anabolismo é uma reação que requer energia. Então, é uma reação onde a gente utiliza esses metabólitos para a construção de moléculas orgânicas mais complexas. Ou seja, a gente vai pegar moléculas mais simples para construir moléculas mais complexas, tá? E o que é metabolismo energético? No caso do metabolismo energético, a gente pode dividir esse processo em dois para a gente obter energia. No caso, a energia que a gente utiliza a gente chama de ATP. Então a gente vai ter a respiração celular aeróbica e a fermentação. A respiração celular aeróbica vai se tratar dos processos bioquímicos que vai utilizar o oxigênio nas reações, por isso que chama aeróbica. E a gente tem a fermentação, que vai ser um processo que não vai utilizar o oxigênio nesses processos. Então, como ele não utiliza o oxigênio, a gente vai chamar de uma produção de energia anaeróbica, tá? Porque não utiliza o oxigênio. Então a gente tem esses dois processos metabólitos para adquirir energia. Mas o que é energia? Como que são essas moléculas de energia? A gente tem algumas moléculas como o ATP, o ADP, o NAD+, e o NADH. Mas qual que é a diferença entre eles? Bom, o ATP a gente chama ele de trifosfato de adenosina ou adenosina trifosfato, ou simplesmente ATP, Então, um ATP ele é uma molécula, um nucleotídeo responsável por armazenar energia, e ele é chamado de trifosfato porque ele possui aqui três fosfatos. E é aqui nessa ligação de fosfato onde vai estar presente a energia dentro dessa molécula. Já o ADP a gente chama de adenosina de fosfato, e ele também é um nucleotídeo que armazena energia, só que ele vai ter apenas 2 grupos fosfato, Então é aqui dentro desse grupo fosfato onde também vai ter energia. A diferença é que o ATP tem 3 e o ADP tem apenas 2 grupos fosfato. E a gente tem o NAD+, e o NADH. Ambas essas duas moléculas aqui, elas são coenzimas que capturam elétrons. Então elas são coenzimas que vão capturar energia para as nossas reações químicas. Então o NAD+, aliás, o NADH ele é uma coenzima já reduzida, ou seja, uma enzima que ganhou já os elétrons, que ele já capturou os elétrons. Enquanto o NAD+, é uma molécula que ainda está oxidada, ou seja, é uma molécula que perdeu os elétrons. Tá? Então isso aqui é muito importante vocês saberem, porque a gente vai falar muito dessas moléculas aqui. O ATP e o ADP, que são as moléculas que possuem o fosfato, que é energia, e o NAD+, e o NADH, que são coenzimas que vão capturar os elétrons, tá? Então essas são as moléculas de energia que a gente vai estudar agora dentro dos nossos ciclos de obtenção de energia. Então a respiração celular aeróbica ela vai ocorrer em 4 etapas. A primeira etapa a gente chama de glicólise. A glicólise nada mais é do que a quebra da glicose em porções menores, que a gente vai chamar de piruvato. E nessa quebra vai ser liberada energia. Então nessa etapa aqui a gente vai liberar ATP, a gente vai liberar NADH, que são moléculas altamente energéticas, moléculas que possuem energia. No caso, essa glicose que a gente vai quebrar, ela foi obtida através da nossa alimentação, através dos carboidratos, através dos açúcares que a gente alimenta. Então esses açúcares a gente vai quebrar em porções menores, que a gente chama de glicose, e depois dentro da etapa 1, que é a glicólise, a gente quebra essa glicose em pedaços menores ainda, que a gente vai chamar de piruvato. Então esse daqui é o esquema da glicólise. Então vamos entender como que funciona. Então a glicólise ela vai iniciar com uma molécula de glicose que possui 6 carbonos. Então ela é uma molécula um pouquinho maior.
Para a gente iniciar essa etapa e conseguir quebrar essa molécula de glicose para obter energia, a gente precisa primeiro investir energia, né? Como se fosse uma empresa. Para a gente ganhar dinheiro, a gente precisa investir dinheiro. E na energia, na obtenção de energia é a mesma coisa. Para ganhar energia, a gente precisa de investir energia. Então aqui, na primeira etapa da glicólise, a gente vai investir um ATP, né? Uma molécula com 3-fosfato. Esse ATP vai doar um fosfato para a glicose, e a glicose vai se chamar agora glicose-fosfato. Né? Esse ATP aqui que doou um fosfato, ele vai se tornar um difosfato, né? Ele vai se tornar um ADP, porque agora ele vai ter apenas 2 fosfatos. Após isso, a gente vai investir mais uma molécula de ATP. Né? Então, mais uma molécula de ATP vai investir mais um fosfato, e a gente vai formar a frutose difosfato. Então, aqui a gente tem agora uma cadeia com 6 carbonos e 2 fosfatos, um em cada ponta. Então, para a gente iniciar essa etapa da glicólise, a gente precisa investir inicialmente 2 ATPs. Então, a gente investiu aqui 2 ATPs, cada um doou um fosfato para a glicose, e eles se tornaram 2 moléculas de ADP, ou seja, 2 moléculas com apenas 2 grupos fosfato. Tá? Agora, nessa etapa aqui da frutose de fosfato, essa é uma molécula muito instável, né? Quando ela é formada, automaticamente ela já vai ser quebrada, né, para formar as moléculas menores com 3 carbonos. Então aqui essa molécula de frutose de fosfato ela vai ser quebrada e vai gerar 2 moléculas menores. 2 moléculas menores, cada uma com um fosfato. Nessa quebra aqui, vai ser liberado 4 elétrons e vai ser liberado 4 hidrogênios. Esses 4 elétrons e esses 4 hidrogênios vão ser capturados pelas moléculas de NAD+, que estão presentes aqui, Aqui, tem uma molécula de NAD+ aqui e uma molécula de NAD+ aqui. Cada uma vai, então, capturar aqui um hidrogênio. Esse NAD+, ele capturou um hidrogênio e se tornou um NADH. E esse outro NAD+, capturou um outro hidrogênio e se tornou um NADH. Só que ele consegue, cada molécula de NAD consegue capturar apenas um hidrogênio. Então, como a gente liberou 4 hidrogênios, né, vão ficar 2 hidrogênios aqui dispersos, Então, cada NAD capturou um hidrogênio e sobrou um para cada um. Então, ficou NADH mais H+, né? Mais uma molécula de hidrogênio. E aqui, nesse momento também dessa quebra, né, para formar aqui o ácido pirúvico ou piruvato, vai ser incluído aqui mais 2 moléculas de fosfato. Então, a gente já tinha 2, uma molécula de fosfato aqui e outra molécula de fosfato aqui, e foi incluído mais 2 moléculas, uma molécula de fosfato aqui e outra molécula de fosfato aqui. Na adição, então a gente vai ter 4 moléculas de fosfato, né? Então a gente vai ter o aldeído aqui, fosfoglicérico, né? E a gente vai ter 4 fosfatos, 2 em cada aldeído e mais 2 que foram adicionados aqui. Essas moléculas de fosfato vão ser capturadas aqui pelo ADP, ou seja, a gente vai ter 2 moléculas de ADP de cada lado, 2 moléculas de ADP aqui e 2 outras moléculas de ADP aqui. Então, cada molécula de ADP vai capturar um fosfato e a gente vai ter a produção, então, aqui de 2 ATPs, né? Então, 4 moléculas no total, né, que capturaram esses 4 fosfatos que estavam aqui dispersos, tá? Então, aqui a gente formou, então, recapitulando, a gente formou aqui, 2 moléculas de NADH, né, mais 2 moléculas de hidrogênio e 2 ADPs que se tornaram 2 ATPs aqui e 2 ADPs que se tornaram outros 2 ATPs. Então, a gente tem aqui no total 2 NADHs, 2 hidrogênios e 4 ATPs por enquanto. Né? Então, nesse momento aqui, quando a molécula de aldeído fosfoglicérico doa esse fosfato e esse outro fosfato que foi inserido aqui, ele vai ser capturado aqui pela molécula de ADP e se tornar um ATP, então essa molécula aqui que tinha um fosfato, ela vai se tornar uma molécula sem esse fosfato, né? Uma molécula com apenas 3 carbonos. E essa molécula com apenas 3 carbonos, que foi quebrada desde o início lá, né, da glicose, ela vai se chamar ácido pirúvico, né, o ácido pirúvico ou piruvato, né, a gente costuma chamar ele mais de piruvato. Então, recapitulando, na etapa da glicólise, a gente vai ter que investir 2 moléculas de ATP e no final a gente vai gerar, então, 2 moléculas de NADH, 2 moléculas de hidrogênio e 4 moléculas de ATP. Mas, na verdade, a gente vai ter um saldo positivo de apenas 2 ATPs. Por quê? Porque lá no início a gente investiu 2 ATPs. Então, como a gente formou 4 menos 2 que a gente investiu, a gente vai ter um saldo final positivo, então, de 2 ATPs. Tá? Então, resumindo, a glicólise então, é uma etapa onde a gente vai quebrar a glicose em 2 moléculas menores que a gente chama de piruvato,
e nessa quebra a gente vai liberar alguns elétrons e a gente vai gerar então 2 ATPs no final, 2 piruvatos, que são essas moléculas com apenas 3 carbono, que são essas duas aqui. A gente vai formar 2 NADH, né, que foram as moléculas de NAD+, que capturaram o hidrogênio e se tornaram NADH, e 2 hidrogênios que ficaram dispersos, tá? Então esse daqui é o resumo, né, aliás, não é o resumo, né, a fase, né, etapa 1 da glicólise. É assim que funciona a primeira fase da respiração celular. Bom, agora vamos para a segunda fase. A segunda fase a gente chama de síntese de acetil-CoA. Essa já é uma etapa que vai acontecer dentro da mitocôndria. Só voltando aqui no anterior, ó, é importante vocês saberem que essa primeira fase aqui da respiração celular, que é a glicólise, ela acontece no citosol das células, tá? Então dentro das células que vai acontecer essa primeira etapa. Já a segunda etapa ela já vai acontecer dentro da mitocôndria, tá? Então essas moléculas vão ser carregadas por enzimas e proteínas para dentro da mitocôndria, né? E dentro da mitocôndria que vai acontecer essa segunda fase, né, de obtenção de energia. Então vamos entender como que funciona. Esse daqui é o esquema da síntese do acetil-CoA. Então vamos lá, quando o ácido pirúvico, não o piruvato, que são essas duas moléculas que foram formadas aqui, ó, na glicólise, quando elas entram dentro da mitocôndria, automaticamente elas já vão perder um carbono pelo método que a gente chama de descarboxilação. Então, por esse método, né, de descarboxilação, a gente vai perder um carbono e ele vai formar aqui uma molécula de CO2, né? Então essa molécula aqui ela vai perder um carbono e ela vai se tornar uma molécula com apenas 2 carbonos, tá? Essa molécula com apenas 2 carbonos, né, de ácido pirúvico, né, de piruvato, ela já vai ser chamada agora de acetil, tá? Então essa molécula com apenas 2 carbonos, porque perdeu um aqui, né, um carbono aqui nessa entrada dentro da mitocôndria, ele vai se chamar agora de acetil. Nessa quebra aqui do ácido pirúvico para acetil, é liberada energia também. E aqui é a mesma coisa, a molécula de NAD+, ela vai capturar essa energia, vai capturar esse elétron, né, e ela vai se tornar uma molécula de NADH+, aliás, de NADH. Tá? Então essa molécula de NAD+, ela capturou o elétron que foi liberado na quebra do ácido pirúvico e se tornou um NADH. Esse acetil aqui com 2 carbonos, nesse momento aqui ele vai se juntar também com uma outra coenzima que a gente chama de coenzima A. Essa coenzima A é uma enzima que ela é associada com vitamina, tá? Nada mais é do que uma coenzima associada com vitamina. Nesse momento, quando a gente associa essa coenzima A com o acetil, a gente vai formar aqui o acetil-coenzima A, tá? Então, nesse processo aqui, essa coenzima A ela vai acelerar, na verdade, ela é como se fosse um catalisador, ela vai acelerar essa reação e ela vai se juntar com o acetil e formar o acetil-coenzima A, tá? Então, nessa reação aqui, o que a gente vai formar? É importante a gente lembrar, ó, que esse ácido pirúvico aqui, que na verdade vai acontecer 2 reações, né? Porque a gente vai formar no final 2 ácidos pirúvicos, né? 2 piruvatos. Então, esses 2 piruvatos vão passar por esse processo aqui até formar acetil-coenzima A, né? Então, no final a gente vai ter 2 acetil-CoA, né? 2 acetil-coenzimas A. A gente vai ter formado duas moléculas aqui de carbono, de CO2, e 2 moléculas de NADH, tá? Então vamos recapitular. Na respiração celular, então, a gente tem 4 etapas. A primeira é a glicólise, e aqui a gente vai quebrar essa molécula de glicose que tinha 6 carbonos, né, em 2 moléculas menores que a gente chama de ácido pirúvico, que vai ter 3 carbonos cada uma. Para a gente iniciar esse processo, a gente teve que investir 2 ATPs, e esses 2 ATPs doaram os fosfatos para a glicose e se tornaram 2 ADPs, tá? Quando esses 2 ATPs doam esses 2 fosfatos para a glicose, ela vai se tornar a frutose difosfato, né? Porque ela é uma glicose com 2 fosfatos aqui, né? Um fosfato no início e outro no final. Essa frutose difosfato ela vai sofrer mais uma quebra e vai se tornar 2 moléculas de aldeído fosfoglicérico, né? Que são 2 moléculas de 3 carbonos com apenas um fosfato cada um. E depois dessa quebra novamente aqui do aldeído, ela vai doar esses fosfatos que ela tem para a molécula de ADP, e o ADP vai se tornar ATP, né? Porque ela era uma molécula com 2 fosfatos, né? E ele vai ganhar um fosfato aqui no caso do ácido do aldeído fosfoglicérico e um fosfato que vai ser inserido aqui por uma enzima, né? Então 2 moléculas de ADP vão se tornar 2 ATPs.
E aqui nessa quebra é liberado elétrons e a molécula de NAD+, ela captura esses elétrons, né? E captura o hidrogênio também. Então no final aqui dessa primeira etapa a gente formou 2 ATPs, 2 piruvatos, 2 NADH e 2 hidrogênios. Lembrando que aqui no final, na verdade, a gente formou 4 ATPs, mas o saldo positivo vai ser 2 porque a gente investiu 2 no início. Já a segunda etapa, que é a síntese de acetil-CoA, nada mais é do que a quebra da molécula de acetil pirúvico, né, que é o piruvato, na molécula de acetil, onde ele vai perder um carbono. Nessa quebra libera elétrons também, onde a molécula de NAD+, vai capturar esse elétron e se tornar o NADH. E aqui vai ser inserida uma nova enzima, que a gente chama de coenzima A, que vai ser juntado com esse acetil e vai formar o acetil coenzima A. Então, no final dessa reação, lembrando que a gente vai ter 2 ácidos pirúvicos, né? Então essa reação acontece 2 vezes, né? Então a gente vai formar 2 acetil-CoA, 2 moléculas de gás carbônico e 2 moléculas de NADH, tá? Então essa daqui é a segunda etapa. A terceira etapa já vai ser o ciclo de Krebs, né? Então o ciclo de Krebs vai utilizar todos esses metabólitos que a gente gerou na etapa 1 e na etapa 2 para gerar mais ATP, ou seja, para gerar mais energia. Só que essa etapa é uma etapa que a gente vai ver na próxima aula, porque ela é um pouquinho mais complexa e ela demora um pouquinho mais, tá? Então a aula de hoje foi isso, a gente viu um pouquinho sobre a respiração celular, a gente viu a primeira etapa, que é a etapa da glicólise, e a segunda etapa, que é a etapa da síntese do acetil-CoA, e a gente entendeu como é que funciona essas quebras para gerar energia dentro da molécula das células, né, dentro do citoplasma e depois dentro da mitocôndria, tá? Então na próxima aula a gente vai ver o ciclo de Krebs e eu aguardo vocês até uma próxima aula, tá? Muito obrigado, pessoal!